Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, com mais um vídeo exclusivo para membros. Vamos falar agora aqui dos atos das partes. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Atenção aqui, ó. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Vamos destrinchar isso aqui, ó. Quando ele fala de atos das partes, são aqueles atos em que as partes praticam no processo. Por exemplo, o réu pratica um ato no processo. O autor pratica um ato lá no processo. Muito bem. Quando ele fala assim, ó, declarações unilaterais de vontade, é eu sozinho, a minha vontade sendo praticada. Bilaterais de vontade pode ser aquele exemplo lá do negócio jurídico processual. Você lembra? Do negócio jurídico processual, quando as partes forem plenamente capazes, elas e versando o processo sobre o direito que admita processos que admitam a autocomposição. Tá vendo, ó? Essas palavras-chave tem que decorar, tá bom? Ó, processos que admitam a autocomposição. Autocomposição. Aí essa palavra autocomposição, onde eu colocar a seta, tem que tenta decorar, fala uma vez, duas vezes, três vezes para decorar. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais. Unilateral, a própria vontade. Bilateral pode ser um negócio jurídico processual, que são duas vontades. Uma vontade aqui, uma vontade ali. Junta é um ato que ela tem uma declaração, olha aqui, ó, uma declaração bilateral de vontade. Tá vendo? É um exemplo de um negócio jurídico processual. Ó, produzem imediatamente. Vai produzir depois? Não. Vai produzir de forma imediata a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. É de forma imediata. Na mesma hora ela constitui um direito, ela cria um direito, ela modifica um direito ou ela extingue, ela acaba com o direito. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. Como que você vai fazer isso aqui? Você vai anotar assim, ó, os atos das partes unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos. Até aqui. Pausa e anota isso. E repete essas palavras que estão com a seta. Não é imediatamente? Sim. Vai esperar para constituir o direito amanhã? Não. Para modificar o direito amanhã? Não. Para extinguir o direito amanhã? Não. Mas só que se for a desistência da ação, ela só vai produzir efeitos após a homologação judicial. É assim, ó. Quer ver? Observe. Os atos das partes, quando estiver estudando, repete o que eu falar. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Aí eu te pergunto, a desistência da ação é um ato da parte? É. Quando a parte desiste do processo, ela está praticando um ato processual. A desistência é um ato processual. Mas a desistência, ela não produz os efeitos imediatos. Olha, quer ver? Observa. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente, na mesma hora, a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Mas a desistência não produz. A desistência da ação só produz efeitos se o juiz homologar. Entendeu isso? Você vai anotar isso. A desistência da ação depende de homologação judicial para produzir efeitos. Vai anotar desse jeito. A desistência da ação depende de homologação judicial para produzir efeitos. Os demais atos, na mesma hora, eles produzem os efeitos. Ó. A constituição, a modificação ou a extinção de direitos. Mas se for a desistência,
não vai produzir na mesma hora. Ela depende da homologação judicial. Tudo bem isso? Isso aqui até aqui entendeu? Amanhã você vai revisar, aí você vai entender melhor. As partes poderão exigir recibos de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Veja bem, você entrega um documento lá no cartório. Uma petição, um arrazoado. Um arrazoado é assim, ó, é você entregar as razões, por exemplo, de um recurso. Anota isso. Arrazoado, vírgula, por exemplo, vírgula, é entregar as razões de um recurso, tá? As razões de um recurso é assim, ó. Por que você está recorrendo? As razões, os motivos. Muito bem. Mas você é obrigada a exigir esse recibo? Não. É uma faculdade sua, ó. A parte poderá exigir. Ela não é obrigada a exigir. Ela exige se ela quiser. Ela não é obrigada a exigir. Ela poderá exigir. Se você quiser entregar uma petição, um arrazoado, um papel ou um documento no cartório e não quiser exigir, você não exige o recibo. Mas você pode exigir. Tudo bem? Agora, o artigo 202, você vai anotar. Esse artigo 202, você vai anotar o artigo 202. É vedado. O que significa vedado? Tem que fazer. Não, é vedado. É o quê? É um direito. Vedado é proibido. Ah, tá. Ó, é vedado, é proibido. Anota que vedado, isso cai muito em prova essa palavra. Vedado significa proibido, é vedação, não pode fazer. Anota. Vedação não pode fazer. Vedado é proibido, anota, tá? É vedado lançar nos autos, o que é autos? Processo. Autos é processo. Anota que autos é processo. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. É escrever à margem ou interlineares, entre as linhas do processo. Você tem um processo físico, você não pode escrever. Tá vendo? O processo eletrônico ficou para trás, agora é processo físico, lembra? Sim. Você não pode escrever entre as linhas. Você não pode escrever na margens. Tem aqui o processo físico, uma folha de papel. O processo físico, você vai sempre pensar assim, ó. Tem aqui uma folha de papel, é um processo físico aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Processo físico aqui, ó. Você não vai escrever aqui, ó. Aí aqui tem as linhas aqui do processo, tá vendo? As linhas. Você não vai escrever aqui, ó. Aqui na margem aqui, você não vai escrever. Nem aqui. E nem aqui, ó. Nas entrelinhas, você não vai escrever. Olha como esse processo vai ficar bagunçado. Entendeu? Então, é vedado fazer isso, ou seja, é proibido. As quais o juiz mandará riscar. Impondo. O que é impor? É mandar. A quem as escrever, multa correspondente à metade do... Vai anotar isso aqui e vai responder e vai repetir isso aqui 5 vezes em cada leitura. É vedado lançar nos autos, ou seja, é proibido lançar no processo cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Metade do salário mínimo, metade do salário mínimo para quem riscar o processo. Olha, ó, cotas marginais ou interlineares. Cotas marginais ou interlineares. Cotas marginais ou interlineares. O juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos abrir outro tema aqui. Até aqui tá entendendo? Outro tema no processo que vai ser chamado de dos pronunciamentos do juiz. O que é o pronunciamento do juiz? São os atos que o juiz pratica. Escreve isso. Pronunciamentos do juiz são os atos que o juiz pratica. Olha, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Anota isso aqui. Não precisa anotar, mas repete. Quais são os procedimentos do juiz? Sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
Pronunciamentos do juiz são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Observa bem. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, porque veja bem, no processo civil, você vai anotar assim, no processo civil tem o procedimento comum e tem os procedimentos especiais, vírgula. Aqui nós estamos estudando o procedimento comum, entendeu? É o comum que vale para o geral. Veja bem, se não for algo que esteja lá no especial, num procedimento especial, a sentença vai ser isso aqui. Ele está falando assim, ó, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Se lá, em algum procedimento especial, não tiver dizendo de um jeito diferente, vai valer isso daqui. Entendeu o que está falando aqui? Isso é muito importante, ó. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Fica tranquilo que quando eu estudei isso aqui a primeira vez, eu quase caí para trás, não entendi nada. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Você vai anotar desse jeito no seu material. O artigo 485, só vai anotar isso para decorar, trata das sentenças sem resolução do mérito. Desse jeito. Só vai anotar isso. O artigo 485, ele trata das sentenças sem resolução do mérito. Depois nós vamos entender o que é resolver o mérito e não resolver o mérito. O artigo 487 trata das sentenças com resolução do mérito. Vai anotar desse jeito no material. Muito bem. Agora vamos para mais um detalhe, ó. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485, que é sem resolução do mérito, e o 487, que é com resolução do mérito, ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como ele extingue a execução. É assim, ó. Quando fala assim, ó, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nós vamos estudar no procedimento comum que tem aquela fase de conhecimento, que o juiz ele vai conhecer o processo, ele vai entender o processo para ele poder julgar o processo. Isso é fase cognitiva. Essa é cognitiva, é de cognição, de conhecimento, de conhecer. Você vai anotar isso, que a fase cognitiva do procedimento comum é a fase em que o juiz está conhecendo o processo, entendendo o processo, para ele poder julgar. Aí você vai anotar isso. Pausa o vídeo e vai anotar. E quando fala que ele extingue a execução, é assim, ó. Depois que tem o processo, vamos supor que você ganhou. Vai ter o cumprimento da sentença e vai ter a execução da sentença, que é pegar aquele dinheiro que está lá na conta do fulano e trazer para você. É executar a sentença, que é quando a parte que perdeu, ela não paga de forma voluntária, o juiz vai lá e executa. Entendeu? Ele pega aquele dinheiro, CRAU, traz, tira da conta da pessoa sem ela contra a vontade dela e coloca na sua conta. Ele está executando a sentença. Entendeu isso? É a execução da sentença. Ele está executando a sentença. Então a sentença ela serve para terminar o procedimento, a fase cognitiva do procedimento comum, que é aquela fase de conhecimento que o juiz entendeu o processo, ele julgou o processo, porque ele entendeu, ele conheceu o processo, ele julgou o processo, ele decidiu o processo. Por isso que lá, quando fala do impedimento do juiz, tem uma parte que fala assim, que o juiz é impedido se ele conheceu do processo, ó, em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Essa fase cognitiva, ó, cognitiva, de conhecer o processo.
Quando ele dá uma sentença terminando com o procedimento comum, vai começar o cumprimento da sentença e depois a execução da sentença. Se for uma sentença favorável. Agora, se for uma sentença contrária, veja bem, você entrou com um processo contra mim, só que você não ganhou, você perdeu. O juiz fala assim, não, você não tem direito. Ele está encerrando a fase cognitiva. Ele está encerrando a fase de conhecimento. Só que ele não está te dando nada, ele está falando que você perdeu. O processo vai acabar, não vai ter cumprimento de sentença e não vai ter execução. Aí você pode recorrer. Se o tribunal mudar, tudo bem. Mas se não mudar, o processo acaba. De todo jeito, ele não está terminando a fase cognitiva do procedimento comum. Sim. Ele não está terminando aquela fase do conhecimento, que ele analisou o processo e falou assim, não, a Beatriz não tem direito a nada. Não vai ter cumprimento de sentença, não vai ter execução. Aí você pode recorrer. Aí se o tribunal mudar, vai ter cumprimento de sentença e vai ter execução. Beleza? Beleza. Então, a sentença, ela põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, que é o procedimento que o juiz está ali conhecendo. E, caso tenha execução, ela extingue a execução. Isso é sentença. Ela serve para pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum e, quando tem a execução, ela extingue a execução, que é quando o juiz acaba a execução. Ele fala assim, ó, arranca o dinheiro lá da conta dela e paga aqui. Não acabou a execução? Acabou. Aí extingue a execução. Isso é uma sentença. Então a sentença, ela põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução. Você vai anotar isso. Tem sentença que ela resolve o mérito. O que é resolver o mérito? É o juiz analisar o pedido. O juiz, ele olha para o pedido, ele analisa o pedido. O mérito é o pedido. É aquilo que você quer que o juiz analise. O juiz, ele extingue o processo, resolvendo o mérito, dizendo assim, que você tem razão ou que você não tem. Ele está resolvendo o mérito. Vamos supor que você entra na justiça querendo que eu te pague 10 mil reais. Aí o juiz olha e fala assim, olha, a Beatriz não tem direito. Ele está resolvendo o mérito. Porque ele olhou lá para dentro do processo, ele viu o que você está pedindo e olhou, opa, o mérito é esse aqui. Não tem direito, ele está resolvendo. Ou então o juiz, ele decide que você tem direito, ele está resolvendo o mérito. Ele está olhando para o mérito e está falando assim, opa, ela tem direito. Ele está resolvendo. Quando ele não resolve o mérito, ele dá uma sentença sem nem olhar o pedido. Ele olha e fala assim, opa, aqui tem um problema aqui. Vixe, essa sentença aqui tem um problema. Eu nem consigo analisar o pedido dela. Tá tudo errado aqui, que eu nem consigo analisar o pedido. Tu tá vendo que ele não analisou? Sim. Ele deu uma sentença, mas que não resolveu o mérito. Não resolveu o mérito. Por exemplo, assim, ó, quando você desiste da ação, o juiz, ele vai dar uma sentença. Mas você não desistiu, não tem como ele analisar o mérito que você desistiu. Ele vai dar uma sentença homologando a desistência. Mas ele nem vai olhar lá para o pedido, você desistiu. Quer dizer, é uma sentença que não resolve o mérito. Não resolve o pedido, o que você queria resolver. Então a sentença, ela pode resolver o mérito, é o artigo 487, e ela pode não resolver o mérito, que é o artigo 485. Mas depois nós vamos ver esses casos. Quando que o juiz resolve o mérito e quando o juiz não resolve o mérito. Tudo bem? Quando ele resolve e quando ele não resolve. Nós vamos ver. Muito bem. Aí o que acontece aqui? Ó? Decisão interlocutória. Você vai anotar aqui. É todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Ó. Ele não se enquadra aqui. Quer dizer que a decisão interlocutória, ela decide alguma coisa, mas ela não é uma sentença. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, é assim, ó. Nós estamos discutindo uma paternidade. Tem o pai e a mãe discutindo a paternidade. O que está discutindo? A paternidade. Só que aí o juiz, para discutir a paternidade, ele precisa fazer um exame de DNA. Precisa mandar fazer. Aí o juiz tomou uma decisão interlocutória no processo, falando assim, olha,
tem que fazer o exame de DNA. Ele acabou com o procedimento comum, a fase cognitiva? Não. Ele encerrou a execução? Não. Esse processo vai continuar? Vai. É uma decisão? É. Ela é dentro do processo? É. Tá vendo que é uma decisão interlocutória? Ó. É inter, de dentro. Interprocesso. Interlocutória. Quer dizer, o juiz ele toma uma decisão, essa decisão está dentro do processo, mas não finaliza o processo. Ele só está falando assim, olha, tem que fazer o exame de DNA, porque para ele resolver o mérito, que é a paternidade, ele tem que saber se o cara é o pai. Entendeu? Aí ele manda fazer o exame de DNA. Não é uma sentença. A sentença é quando ele falar, reconheço a paternidade. É a sentença. Aqui não. Ou então, por exemplo, assim, ó, houve um acidente automobilístico. A parte está pedindo uma indenização de 50 mil reais. O mérito não é os 50 mil reais? Sim. Mas aí o juiz manda fazer um laudo. Um laudo para saber quem causou o acidente. Um laudo pericial, uma prova do perito. Essa decisão que mandou fazer o laudo encerra o procedimento comum? Não. O processo vai continuar? Vai. Então é uma decisão interlocutória. Ela acontece no meio do processo, mas ela não é uma sentença. O processo vai continuar. Você entendeu o que é adesão interlocutória? Sim. A adesão interlocutória acontece no meio do processo, mas o processo continua. Você vai anotar assim. Ela não é uma sentença. Tá bom? E o despacho? Ó. Os despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo. De ofício, o que é de ofício? Trabalho. Não, de ofício é por conta própria. Esse de ofício aqui, ó. Sim, quando fala assim, ó, de ofício, o juiz praticou de ofício. É por conta própria. Sem ninguém mandar. Tem que anotar que quando fala assim, ó, o juiz praticou de ofício, é por conta própria, sem ninguém mandar. O escrivão ou chefe da secretaria pratica um ato de ofício, é sem ninguém mandar, por conta própria, ou a requerimento da parte. Os despachos, eles não têm caráter decisório. Despacho não decide. O despacho é assim, ó. Intime-se a pessoa. Tá decidindo alguma coisa? Não. Só tá mandando intimar. Não é uma decisão. Cumpra-se. Tá mandando... É uma decisão? Não. O despacho é um ato mais corriqueiro, mais ordinário, mais comum. Entendeu? Esses despachos podem ser praticados de ofício, é quando o juiz pratica por conta própria, ou a requerimento da parte, de qualquer das partes. Então o despacho não é uma sentença, o despacho não é uma decisão interlocutória, ele é um simples ato, um ato mais simples. Você já vai anotar que não cabe despacho dos recursos. Não cabe despacho. Então, desculpa, não cabe recurso de um despacho. É isso que você vai anotar. Ó, não cabe recurso de um despacho. Quando o juiz fala assim, ó, intima-se, é um despacho. Você pode recorrer? Não, ele não está decidindo nada. Você não vai recorrer. Já anota isso. Olha, os atos meramente ordinatórios, o que são os atos meramente ordinatórios? Atos comuns. Como, aí ele dá até um exemplo, como a juntada. A juntada é você juntar um documento. E a vista obrigatória, o que é a vista obrigatória? É você dar a vista lá para o advogado ver o processo. Ó, independem de, devendo ser praticados de ofício pelo e revistos pelo juiz quando necessário. Então, tá vendo que, por exemplo, você é a escrevente do TJ São Paulo. O juiz precisa dizer para você assim, ei, Beatriz, junta esse documento aqui, precisa? Não. Depende de despacho? Não. Você mesmo pode fazer. Tá vendo, ó, como assim, ó, devendo ser praticados de ofício. Tá vendo aqui, ó, devendo ser praticados de ofício. O servidor faz por conta própria. Agora, se for preciso, o juiz vai rever. Ó, e revistos pelo juiz quando necessário.
Se for preciso, o juiz ele vai rever. Então você vai anotar aqui: os atos meramente ordinatórios, independem de despacho, são praticados de ofício pelo servidor, vírgula, e, se necessário, o juiz pode rever. Anota no seu material. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Não tem lá o STF? Não tem vários ministros? Quando sai uma decisão, sai um acórdão. Anota que o acórdão é um julgamento colegiado. Ó. Acórdão, pode anotar isso aqui, do jeito que está. Acórdão é um julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Tá? Aí você vai anotar a mais. Você vai anotar assim: acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais e pelas turmas recursais. Depois você vai aprender o que são turmas recursais, tá bom? Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais e pelas turmas recursais. Mas turma recursal é assim, ó. Lá no STF tem as turmas. Tem a primeira turma e a segunda turma. Tem o plenário do STF, que são todos os ministros juntos numa lapada só. E tem as turmas, a primeira turma e a segunda turma. Beleza? Então, o que a primeira turma decide também é um acórdão. O que a segunda turma decide também é um acórdão. Tudo bem? Ó, os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-se aos juízes para revisão e assinatura. Isso aqui é só decorar, porque assim, ó, muitas vezes o juiz ele dá a sentença de forma oral, falando. O juiz ele faz isso. Acontece muito no tribunal do júri, viu? Que o juiz ele dá a sentença de forma oral. Ele fala ali a sentença. Se o acórdão, a sentença, a decisão interlocutória, ela for oral, o juiz falando, aí o servidor, aqui ó, o servidor os documentará. O que é documentar? Escrever. Digitar, por isso que é escrevente, tá vendo? Submetendo aos juízes para revisão e assinatura. Ó, a assinatura dos juízes, ó, em todos os graus de jurisdição, anota isso aqui, ó. Esse parágrafo 2º pode anotar tudo. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição poderá ser feita eletronicamente na forma da lei. Então, a assinatura do juiz, na verdade, hoje, a maioria são feitas de modo eletrônico. O juiz não vai lá e assina assim. Ele tem um certificado digital que serve para ele assinar. Entendeu? Mas você vai anotar aqui, ó, em letras maiúsculas, que ela pode ser feita. Olha aqui, ó. Ela pode ser feita por meio eletrônico. Ela não é, o juiz, se ele quiser, ele pode assinar manualmente, tá? Ela pode ser feita por meio eletrônico. Tudo bem? Agora observe isso aqui, ó. Os despachos, a decisão interlocutória, ó, o dispositivo da sentença e a ementa dos acórdãos, ó. Ementa dos acórdãos é a parte principal do acórdão. A ementa, o resumo, a parte principal ali. Não é bem o resumo, é a parte principal mesmo. A parte principal dos acórdãos, a ementa. A banca vai trazer desse jeito, ementa. A parte principal dos acórdãos aqui, ó. O dispositivo da sentença é porque a sentença possui, você já anotou, que a sentença possui relatório, o que mais? Fundamento, muito bem. A sentença possui relatório, fundamento e dispositivo. E depois nós vamos entender o que é cada um deles. Mas somente a parte dispositiva da sentença é que vai ser publicada no diário. Olha aqui, ó. Você vai anotar assim, ó. Somente a parte dispositiva da sentença e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário da Justiça Eletrônica. Agora, quando for despacho, ó, é todo. Quando for decisão interlocutória, é tudo. Tudo bem? Então, por hoje a gente para aqui. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo.